Essa aula surgiu de uma necessidade a qual nós contemplamos, ok? A necessidade urgente do cristão entender a Bíblia e saber responder perguntas básicas sobre a sua fé. No vídeo que você viu, eu coloquei um vídeo na internet, eu falo que 86% dos cristãos não conseguem responder perguntas básicas sobre a sua fé. 86% dos cristãos. É um número muito alto. E isso a gente pode provar porque foi um instituto, o Instituto Americano de Cultura e Fé, entrevistou mais de 6 mil cristãos. E a resposta dessa pesquisa foi de fato alarmante, né, preocupante. 86% dos cristãos não sabiam responder questões básicas sobre a Bíblia. É um cenário de fato devastador. Então, isso também nos chamou a atenção para que possamos expandir essa aula gratuita de interpretação bíblica e ajudar cristãos. É a minha missão, ajudar cristãos a entender a Bíblia Sagrada. Muitos acham que depende somente do Espírito Santo, né? Então aqui vai uma frase que alguns cristãos aprenderam errado e tem muita coisa que a gente aprendeu errado, irmão. Precisa desmistificar. Inclusive, líderes já ensinou muita coisa errada. Eu aprendi que a Bíblia Sagrada tem poder acima de toda e qualquer liderança. Não sei se você já leu, o apóstolo Paulo, ele pregando em Bereia, os bereanos analisou na Bíblia se o que Paulo dizia era verdade. Ou seja, Paulo era o líder, mas a Bíblia está acima de Paulo, a Bíblia está acima de Pedro, a Bíblia está acima de toda e qualquer pessoa. Então a Bíblia tem autoridade, ok? Baseado nisso, eu quero te dizer o seguinte: muita coisa a gente aprendeu errado, e uma das coisas que a gente dá muita desculpa é essa. Eu não vou me dedicar ao ensino, eu não vou me dedicar à leitura, porque na hora o Espírito Santo me revela. Muitos cristãos pensam dessa forma. Mas pensa comigo, é bem verdade que o Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia. Isso é fato, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Fato. Mas existe a participação do homem. Vamos para a Bíblia? Olha só, se não der para você abrir nos textos que eu falar, você vai pegar o papel e a caneta que eu te falei, todo o texto que eu disser, anote, e depois você vai meditar melhor, ok? Olha só, João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39. Olha o que a Bíblia diz. Examinai as escrituras. Foi Jesus quem falou isso. Olha só, quem é que examina as escrituras, irmãos? É Deus que examina as escrituras? Jesus está falando com quem aqui? Com o Espírito Santo? Não. Jesus está falando para mim e para você. Examine as escrituras. Ou seja, a minha parte é examinar. Examinar não é tão somente ler. Examinar é averiguar. Examinar é estudar minuciosamente. Então essa parte aí de examinar cabe a mim e a você. Não cabe ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai iluminar o nosso entendimento, vai nos conduzir nas escrituras, mas o exame da Bíblia, eu e você quem faz. Foi Jesus quem disse isso, não é o pastor Wilton quem está dizendo, ok? Então, olha só o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Anote aí também, João 14, versículo 26. João 14, 26 diz assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Prestou atenção na frase? O Espírito Santo vos fará lembrar. Aí eu faço uma pergunta para você. Você consegue lembrar de algo que você nunca viu? Você consegue lembrar de algo que você nunca teve contato? Como que o Espírito Santo vai te fazer lembrar algo que você nunca viu? Não, lembrei aqui. De quê? Não sei. Só lembrei. Não tem como, irmãos. Ele vos fará lembrar. Como ele vai te fazer lembrar se você não estudou, não examinou? Aí alguém pode dizer, não, mas os discípulos, sim, os discípulos passaram 3 anos e meio aprendendo com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. É por isso que Jesus disse, o Espírito Santo vai te fazer lembrar tudo que eu ensinei, porque eles passaram 3 anos com Cristo. E você e eu? Quanto tempo dedicamos à leitura da Bíblia? Como que ele vai te fazer lembrar de algo que você não leu, de algo que você não estudou?
Então, eu começo essa aula dizendo para você o seguinte: a nossa parte é estudar, a nossa parte é nos dedicar, a nossa parte é examinar. E o Espírito Santo te faz lembrar o que você estudou. E o Espírito Santo te conduz nas Escrituras, ok? Então, essa é a parte introdutória. Vamos lá. Irmãos, esse curso, geralmente, na verdade, essas aulas gratuitas, são para pessoas que nunca tiveram contato com o curso teológico, pessoas que têm dificuldade da interpretação da Bíblia. Por isso, nós começamos do básico e vamos aumentando o nível aos poucos, ok? Mas vai ser de grande valia para a tua vida e para o teu ministério e para a tua vida espiritual, principalmente. Vamos lá. Eu quero dizer, no começo dessa aula, que a Bíblia, ela é absoluta, ok? Tem muita gente por aí dizendo que a Bíblia é relativa. Não, é relativo. Aí as pessoas dizem, por que existem muitas religiões? Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito, do seu modo, né? Criaram tanta teoria falsa, irmão, sobre a Bíblia. Não, a Bíblia é relativa. Cada um tem uma sua interpretação. Por isso que tem várias religiões. Irmão, só existe uma interpretação da Bíblia. Sabe o que falta nas pessoas? Conhecer as regras de interpretação da Bíblia. E hoje, no final dessa aula, você vai entender o que eu estou falando. Você vai dizer para mim, pastor, é verdade, viu? Depois de conhecer essas regras, eu entendo que a Bíblia é única. Não existe várias interpretações corretas. Existem até várias interpretações, mas correta só existe uma. E eu vou te provar algo muito básico aqui. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente aprendeu, isso é primário, coisa do primário, que o artigo definido a, o artigo definido o, já está dizendo, artigo definido. Ele está dizendo o caminho, a verdade, ou seja, ele não é uma das verdades, ele é a verdade, só existe uma. Ora, se ele é absoluto, como que a sua palavra não é? Então não condiz dizer que a Bíblia é relativa. Ela é absoluta. Existe apenas uma interpretação correta da Bíblia. O diabo, nosso adversário, é que cria muitas teorias, coloca na cabeça dos homens, assim como foi no Jardim do Éden, que enganou Eva, para que muitas teorias sejam criadas e haja uma confusão. Por isso que muitas religiões, né? Então, a Bíblia, ela é absoluta, porque o Deus da Bíblia é absoluto. Um Deus absoluto, que é a verdade, ele não vai criar uma palavra que não seja absoluta, né? Isso é muito simples de entender. Vamos lá. Se você tiver dúvida, ok? Não sei se no vídeo tem a parte de comentário. Se tiver, você pode comentar. Se não, fique tranquilo, fique tranquila. Anote sua dúvida no papel aí, que eu pedi para você pegar, no seu caderno. E vá no meu WhatsApp no final dessa aula e pode me perguntar, porque eu estou disponível para responder, ok? Vamos lá, irmãos. Então, como saber que a interpretação da Bíblia está correta? Existem pelo menos 14 regras básicas para entender a Bíblia Sagrada. 14 pelo menos. Eu separei 14. Mas nessa aula, que tem 1 hora de duração, é mais ou menos, né? 1 hora, eu só consigo falar sobre 2 regras. Grave aí. Você pode até anotar no papel que eu pedi para você pegar. Coloque 2 regras de interpretação da Bíblia. Anote aí. Então, hoje nós vamos falar sobre essas 2 regras. Das 14 que eu separei, ok? A gente tem uma apostila, viu, irmãos? Uma apostila onde separamos 14 regras de interpretação da Bíblia que ajudam os cristãos a entenderem melhor as escrituras sagradas, ok? Então, nós vamos agora estudar essas regras. Tanto na teoria quanto na prática. Você vai poder colocar em prática o que eu vou falar aqui. Aí mesmo na tua casa. Vamos lá. A primeira regra que eu quero falar, ensinar para vocês aqui hoje. Olha, o melhor intérprete da escritura é a própria escritura. Escreva aí. Eu vou dar tempo para você. Tô sem pressa, viu? Eu quero te ajudar. Escreva. O melhor intérprete da Bíblia
é a própria Bíblia. Parece lógico, mas você vai entender melhor. Coloque aí, primeira regra de interpretação bíblica. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. E a gente vai para a prática, ok? Vamos lá. Anotou? Vou dar um tempinho aí para você anotar. Vamos lá. Aí, preste atenção. Existem dois erros comuns de interpretação. Então, existem dois erros comuns que as pessoas cometem. Primeiro, omissão. O que é omissão? Citar a porção bíblica que convém. Tem muita gente que só cita aquela parte que convém, ok? E deixa de lado o restante. Exemplo, pode anotar aí. Mateus 4, 6 e 7. O que é que a Bíblia diz em Mateus 4, 6 e 7? A Bíblia diz que o diabo transportou Jesus para um lugar alto e disse para Jesus: lança-te daqui abaixo. Os irmãos conhecem esse texto, né? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então o diabo, conhecendo a Bíblia, e por isso que é muito perigoso, porque o nosso adversário conhece a Bíblia, então nós também devemos conhecer, ok? Aí, só que ele usa de uma maneira deturpada. Ele omitiu o que muitas religiões falsas fazem para enganar o cristão. Ele disse, lança-te daqui abaixo. Tá certo o texto? Tá. Só que ele omitiu o outro texto. Qual é o outro texto? Deuteronômio 6,16. Jesus, que é a própria palavra, conhecedor das escrituras, disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então perceba, a Bíblia explicando e completando ela mesma. Essa é a primeira regra. Então você não pode, primeira coisa, você não pode ter uma interpretação de um texto isolado, um versículo isolado. O diabo estava falando para Jesus acerca de um versículo isolado. Então, se bem que o diabo não está preocupado em explicar nada, ele quer tirar vantagem em tudo, ok? Mas conhecendo a Bíblia, Jesus o rebateu, citando o texto de Deuteronômio. Então, primeiro erro, omissão. Segundo erro, acréscimo. Acréscimo a o que a Bíblia não diz. Por exemplo, João 16, 33, anote. João 16, 33. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí a pessoa diz assim, completa, o que a Bíblia não diz. E você vencerá também. Onde está escrito isso, irmãos? O acréscimo também é um erro gigantesco. Quem tem promessa de Deus não morre. Então, alguns exageros que as pessoas falam, sem conhecer as escrituras, é o acréscimo ao que a Bíblia não diz. Em muitos casos, as pessoas omitem ou acrescentam algo à Bíblia para satisfazer a sua vontade, ou porque o texto bíblico não está de acordo com o que eles pensam. Então vamos lá. Vamos para a prática agora. Então agora eu vou desacelerar um pouquinho para você entender essa regra. Qual é a regra, pastor? Eu gosto de falar pausadamente. Eu sei que nem todas as pessoas têm a mesma, como é que eu posso dizer, velocidade, né? Tem pessoas que são mais rápidas, outras são mais lentas. Enfim, então vamos aqui devagar para que todos possam alcançar essa linha de raciocínio. Então, o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Como é que eu provo isso na prática? Você vai abrir sua Bíblia agora. Pegou a Bíblia? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Pegue sua Bíblia e abra na segunda carta aos Coríntios, ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se alguém tiver dificuldade de encontrar, peça ajuda aí a um familiar, alguém que esteja perto, que possa te ajudar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ok? Versículo 6. Irmãos, o que eu vou falar aqui, quando eu falo isso da aula, os cristãos que acompanham essa aula falam, pastor, isso é de praxe, já virou cultural. Eu vou pegar textos que se tornaram famosos com uma interpretação totalmente errada. Então, é uma interpretação errada que se tornou famosa. Vamos lá? É o famoso texto, vamos ler? 2 Coríntios 3, versículo 6. Ok?
2 Coríntios 3, versículo 6. Olha o que diz. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Ô, irmãos, eu tenho certeza que alguns de vocês riram em casa, porque lembram das pessoas dizendo assim, a letra mata. Isso se tornou cultural. A letra mata. E aí, infelizmente, até alguns líderes, alguns pastores, porque isso foi passando de geração em geração de uma maneira totalmente errada, equivocada, para dizer que o cristão não pode estudar a Bíblia porque vai morrer. Eu ouvi isso quando era novo convertido. Dizia assim, jovem, não estude muito, não leia muito, porque isso vai te matar espiritualmente. Irmãos, de verdade, isso é uma tragédia. Entender dessa forma é uma tragédia. E a gente vai entender isso aqui agora. Então, lembra que eu falei que vai ser na prática? Vamos lá. Qual é a regra, irmão? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, você vai sair daqui dessa live hoje entendendo que você não deve basear nenhuma crença em apenas um versículo, porque a Bíblia é uma história contada. Então, não se conta uma história pela metade. Você concorda comigo? Como é que eu vou contar uma história pela metade? Não tem como. Então, como ela é uma história narrada, uma história contada, os versículos anteriores e posteriores explicam o texto que nós lemos. Então, você vai para a prática agora. Leia aí. Na verdade, você vai acompanhar, né? Eu vou ler aqui. O mesmo capítulo, ok? Só que você vai para o versículo 3. E aí vai começar a iluminar o seu entendimento. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Se atente aos detalhes. Olha o que o versículo está dizendo. Não é em tábuas de pedra. Grave isso. Tábuas de pedra. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí vem o versículo 6 que fala, a letra mata e o espírito vivifica, ok? Pule para o 7. E se o ministério da morte gravado com letras de pedra, ó, falando de letras de pedra de novo, letras em pedra, de novo. Primeiro falou tábuas de pedra, agora falou letras em pedra, ok? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Irmão, quando fala de, olha aí, aí você faz a análise, agora sim você dá para entender o texto. Tábuas de pedra, letra em tábua de pedra e Moisés, junte todas essas informações, você vai pensar em quê? A época da lei. Então entenda o texto agora. Os versículos anteriores e posteriores explicam o que a gente leu, o versículo 6. Então está dizendo que, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Que letra é essa? A letra que foi colocada em tábuas de pedra. O que o texto está dizendo é que as exigências da lei de Moisés mata. Não é o estudo bíblico que mata. Como alguns até pastores já ensinaram. Então aqui está dizendo que a lei de Moisés mata e matava. Aquele que pecava, morria. Não era assim a lei? Dura. É isso que está dizendo o texto. Então, você compreende colocando em prática essa regra. A Bíblia explica ela mesma. Então, não esqueça jamais dessa regra. Eu estou usando esse texto muito conhecido para você fixar. Mas você pode usar essa regra em todo e qualquer texto bíblico que você lê, ok? Sempre se atente para os versículos anteriores e posteriores, porque a Bíblia explica ela mesma, ok? Então, essa é a primeira regra de hoje. Vamos passar para a segunda?
primeira regra de hoje, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, nós fomos para a prática. Resolvemos esse texto que se tornou tão cultural de uma maneira errada no meio cristão. Ok? Vamos para a próxima. Segunda regra, anote aí. Pegue papel e caneta e anote aí. Ó. Interprete passagens em harmonia com o seu contexto. Eu vou dar um tempo para você escrever. Vou falar pausadamente. Anote aí. Interprete passagens em harmonia com o seu contexto. E eu vou explicar tudo isso. Interprete passagens em harmonia com o seu contexto. Ok? Anotou? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês. O que é um contexto? O que é um contexto? Um contexto representa o texto anterior e posterior ao versículo. Mas não é só isso. Isso nós vimos na primeira regra. Tem mais. Também representa a cultura da época. Então, dentro dessa regra, você tem que analisar a cultura da época em que o texto foi escrito. Isso é importante. A geografia bíblica da época, ok? E outros livros na própria Bíblia. Ou seja, agora você não vai só analisar versículo anterior e posterior. Não. Você vai ver qual outro livro da Bíblia fala desse assunto e aí você pesquisa lá, ok? Ajuda muito uma Bíblia que tem concordância. Então, eu sugiro que você adquira uma Bíblia que tem concordância. Geralmente na capa vem escrito Bíblia com concordância, ok? O que é concordância? É aqueles textos bíblicos, aquelas referências que ficam embaixo, tem algumas que ficam aqui na central, que mostram o versículo que você está lendo e as referências dele em outro livro da Bíblia. Então isso é um contexto. Você vai analisar o que outros livros falam daquele texto que você está lendo. Irmão, você está entendendo por que Jesus falou examine? Examinar isso. É ser minucioso. Então, de verdade, a partir de hoje, entenda isso. Você precisa examinar as escrituras de maneira minuciosa. Não tenha pressa. Tem cristão que lê a Bíblia de uma maneira tão correndo. Não é isso. A gente precisa bater meta, não. Precisa entender. Ok? O Filipe, falando para o eunuco lá em Atos, ele disse, entendes o que você lê? Então é importante que você entenda, não só leia. Vamos lá. Então, um contexto é tudo isso. A cultura da época, a geografia da época. E eu vou explicar, viu? Eu falo, mas eu vou para a prática. É isso que faz a pessoa entender. Para interpretar a passagem bíblica em harmonia com o seu contexto, faça 4 perguntas, ok? Então, primeira pergunta. Você quer anotar aí? Anote. Então, você precisa fazer 4 perguntas quando você lê um texto bíblico. Primeira pergunta. Como a passagem se relaciona com o contexto imediato? O que é o contexto imediato? Imediato. Como é que esse versículo que eu li se relaciona com o contexto imediato? A gente já fez isso quando estudou a letra mata, ok? O texto da letra mata. Versículos anteriores e versículos posteriores. É o contexto imediato. Primeira coisa. Segundo, como a passagem se relaciona com o restante do livro. Então, se eu pegar o texto que lemos de 2 Coríntios, como é que essa passagem se relaciona com todo o livro? Aí você vai buscar no livro o que Paulo fala acerca da lei, ok? Porque ele está falando sobre a lei. Então, é assim que funciona. Eu estou dando um exemplo, mas você vai fazer isso dentro do tema que você estiver estudando. Porque a Bíblia tem vários temas para que você possa estudar, ok? Vamos lá. Terceira pergunta. Não, a Bíblia como um todo. Quarta pergunta. Como se relaciona com a cultura da época? Isso é importante. Falar da cultura da época. Grave isso, porque no final eu vou falar sobre essa questão de você saber a cultura da época dos apóstolos. E isso é bem prático. Apesar de que para alguns seja um pouco complicado, quando eu explicar, você vai entender melhor. Vamos lá.
Depois que eu expliquei isso, né? Que eu falei para você que você tem que interpretar em harmonia com o contexto. Vamos para a prática? Eu amo a prática, irmão. Não é só teoria. É na prática que a mente abre e você entende. Abra sua Bíblia aí. Vou dar um tempo para você encontrar. Mateus capítulo 7. Lembre que eu escolhi aqui textos que são, de fato, que se tornou cultural. Que as pessoas interpretam de uma maneira errada e, infelizmente, se tornou cultural no meio evangélico. Mateus capítulo 7. Acha aí. Mateus capítulo 7 é um texto fácil de encontrar, né? Versículo 1 diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Ah, o que tem de cristão que ama falar esse texto toda hora. Não julgueis, não julgueis. Quem é você para julgar? Não julgueis. De fato, nós não somos ninguém para julgar. Mas vamos entender o não julgueis? Vamos entender? Você já parou para meditar nisso? Olha só. Se você analisar o contexto imediato, e nesse caso não tem versículos anteriores, porque o capítulo 7 inicia uma nova história, né? Um novo tema. Então, nesse caso, só tem versículos posteriores. Você vai analisar os versículos após. Isso é contexto. Irmão, você vai sair daqui hoje com isso gravado no teu coração. Nunca mais você vai ter dificuldade de entender a Bíblia se você colocar em prática o que eu estou te ensinando. Anote, porque quem anota não esquece. E quando você lê um texto, você vai lembrar dessa aula. Vamos lá. Não julgueis, né? Aí o versículo 2, está aberto aí na sua Bíblia? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Então, qual é a primeira pergunta que nós devemos fazer? Primeiro, como a passagem se relaciona com o contexto imediato? Contexto imediato. Versículo 3. Mateus capítulo 7, né? Já está aberto aí, né? Na sua Bíblia. Você vai ler agora o versículo 3, para a gente entender essa questão do não julgueis, que é tão falada pelo cristão. Ó, 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você prestou atenção no que a gente leu? Olha o que está dizendo. Percebeu a frase? Você percebeu a frase? E então verás claramente. Está falando de alguém que está falando do outro, mas está com uma situação complicada. É a pessoa que não analisa a si mesmo. Não se corrigiu a si mesmo. Ok? Só que o texto diz, corrija-se primeiro, tire primeiro a trave do olho do teu irmão. E olha o que a frase diz. E então verás claramente. Quando você tirar a trave do teu olho, você verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que é que a Bíblia está dizendo? Que se eu me corrigir, se eu resolver a minha questão primeiro, eu posso alertar meu irmão sobre algum erro que ele está cometendo. E esse alertar não é o julgamento de dizer vai para o inferno e vai para o céu. Porque tem muitos aí que já interpretam de uma maneira exagerada. Não é julgar a pessoa. Esse julgamento de inferno e céu só cabe a Deus. A homem nenhum cabe. Mas nós podemos condenar o pecado pelas escrituras. Porque a autoridade não está em mim, está na Bíblia. É o que a Bíblia diz. Então o texto está dizendo, você verá claramente e ajude, isso aqui, em outras palavras, ajude o teu irmão na dificuldade dele, alerte uma alma. O que foi que Deus disse a Ezequiel? Quando eu disser para você alertar e você não alertar, eu vou cobrar de você. Então, você primeiro corrija você mesmo, porque o que a Bíblia condena é o julgamento temerário, é o julgamento hipócrita. Mas quando você se corrige, você pode ajudar o seu irmão.
Você pode orientar seu irmão, ok? Não é com aquele ar de julgamento para destruir. Pelo contrário, é para você ajudar. Às vezes o teu irmão está num momento de cegueira, de fraqueza espiritual. Então é isso que a Bíblia está dizendo, ok? E aí vamos lá para outra pergunta. Como esta passagem se relaciona com a Bíblia como um todo? Então, o que é isso? O que é essa regra? É você analisar nas Escrituras. Esse texto, irmão, de Mateus 7, está falando de quê? Julgamento, não é isso? Não julgueis. Pronto. O que é que você vai fazer nessa análise? Você vai analisar em outros livros da Bíblia. Você lembra no início da aula, quando eu falei, que o diabo usou um texto para Jesus, do Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, mas não citou Deuteronômio 6,6, que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a Bíblia se completa. Um texto completa o outro. Você não pode contar a história pela metade. Então, não julgueis, ok? Vamos ver que a Bíblia manda julgar. Vamos ver? A Bíblia manda julgar. Olha só, anote aí, no papel, no caderno. João, capítulo 7, versículo 24. Anote. João 7, 24. Olha o que diz. Não julgueis segundo a aparência. Perceba que esse texto está de acordo com Mateus 7. Que não é para você ter o julgamento hipócrita. Não julgueis de acordo com a aparência, mas julgai. A Bíblia está mandando julgar. Olha, foi Jesus quem falou. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai de acordo à reta justiça. Ô, irmão, é a Bíblia quem está dizendo. Julgue, mas de acordo à reta justiça. Qual é a reta justiça? Palavra de Deus. E aqui você vai entender agora. Vou te dar um exemplo que vai clarear. Quando um bandido está na frente de um juiz para ser condenado, o juiz diz assim, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu acho, eu condeno o réu. É assim? Não. O juiz diz, de acordo à lei, número tal, quesito tal, eu condeno o réu. Porque o poder não está no juiz. O juiz só tem o poder de aplicar a lei. Mas a punição vem da lei. É a lei que tem o poder de julgar. Trazendo para esse contexto, quem julga é a Bíblia. Não sou eu e nem você. Apenas aplicamos o texto. Deu para entender agora? Então, quando a Bíblia diz julgai segundo a reta justiça, a igreja tem poder de dizer adultério é pecado, mentir é pecado, trapacear é pecado, inveja é pecado. Porque não sou eu que estou julgando se é pecado ou não. É a Bíblia que tem poder e autoridade para isso. Então, entenda o não julgueis. O não julgueis tem precedente. Coloque em parêntese aí. Porque não é toda a situação. Ok? Vamos lá. Anote aí também. 1 Coríntios 14, 29. Diz assim. E falem 2 ou 3 profetas. E os outros julguem. A Bíblia está mandando julgar profecia. É a Bíblia que está mandando julgar. Ok? Aqui tem outro texto também. Anote, viu? Esse texto que eu li agora foi 1 Coríntios 14, 29. Anote. Agora também anote. Mateus 7, 15 a 17. Olha o que diz. Mateus 7, 15 a 17. Ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Ô, irmão, pera aí. Vamos ser inteligente? Como é que você vai conhecer sem julgar? Jesus está dizendo, pelo fruto, você conhece os falsos profetas. Então você não vai julgar? Como é que você vai discernir o fruto bom do fruto mau se você não julgar? Deu para clarear o seu entendimento sobre esse texto do não julgueis? Eu estou usando esse texto como exemplo, mas você vai aplicar essa regra em todo e qualquer texto que você lê. Ok? Isso vai te ajudar muito. Você lembra que eu falei no início da aula, ok? Que eu falei dentro dessa regra sobre a questão cultural que é necessário entender?
Vou trazer um texto aqui que é motivo de confusão em muitos lugares. E, se tem alguém aqui de alguma denominação que age dessa forma, eu peço perdão. Mas eu não estou falando contra denominação nenhuma. Eu estou falando sobre um costume que adotaram errado em algumas igrejas, ok? E isso é fato. A Bíblia pode provar isso. Vamos lá? Tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo diz assim: as mulheres estejam caladas na igreja. Você já leu? Pois é. Isso fez com que uma certa religião proibisse a mulher de orar, de falar ou de participar do culto. Existe isso. Infelizmente, existe algum preconceito aí. Mas deixa eu lhe dizer, e para as mulheres que estão aqui participando, podem se alegrar, porque Deus não faz acepção de gênero entre homem e mulher. Ele usa homem e ele usa mulher, ok? Independente. Débora foi juíza em Israel, ok? Líder do povo naquela época. Então Deus usa quem está disponível. Eu conheço congregação que os homens não colocam a mão na massa e quem toma a frente para fazer é as mulheres. Se os homens não querem fazer, né? As mulheres colocam a mão na massa e realizam uma obra linda. E não é só no contexto dos homens não querer fazer, não. Tem que ser democrático na igreja, ok? Mas vamos lá, não quero dar minha opinião, não. Eu quero falar do que o texto diz. Então, o que quer dizer esse texto? As mulheres estejam caladas na igreja. Se você não conhecer a cultura da época, você causa problemas. É por isso que em muitos lugares a mulher é proibida de falar, porque interpretam errado esse texto. Conhecendo a cultura, o que acontecia, e aí você pode me perguntar, pastor, como é que eu vou conhecer a cultura da época? É simples, é só pesquisar, pesquisa. Vou te indicar alguns aqui. Flávio Josefo, um historiador, ok? Porque a gente acreditou tanto nos livros de história que a gente estudou nas escolas e não acredita nos historiadores de Israel, os historiadores bíblicos. A história existe, é real e tem que ser contada de geração em geração. Então, foi feito pesquisas, irmãos. A cultura da época em Coríntio, ok? Era de preconceito com a mulher. Primeira coisa, um preconceito gigantesco. Segundo, Paulo está resolvendo um problema pontual ali. As mulheres da igreja de Corinto atrapalhavam o culto, ok? As mulheres falavam fora de hora e atrapalhavam o culto. Por isso que Paulo orienta, pergunte ao marido quando chegar em casa. Por isso que Paulo orienta, estejam caladas. Paulo estava resolvendo um problema pontual. E isso é muito bom para você entender a Bíblia. Nem tudo que está escrito é para hoje. Vou te dar um exemplo claro. Hoje, apedrejamos alguém que adultera? Apedrejamos? Não. Porque era para aquele tempo. As pessoas querem trazer coisas pontuais que era para um momento específico, trazer para hoje. Muitas igrejas fazem campanha do lenço, do lençol, de tanta coisa. Por que não faz a campanha do cuspe de Cristo? Jesus cuspiu no olho do cego. E tem outro que Jesus cuspiu e tocou na língua dele. Por que não faz essa campanha? Você está entendendo? Foi algo específico, irmão, para aquela época. Deixa eu te explicar rapidinho essa questão do cego. O cego de nascença, Jesus cuspiu no chão e fez lodo. Sabe por quê? Porque todo mundo que passava por ele cuspia no chão. Era um sinal de rejeição. Ele era, para os judeus, considerado amaldiçoado. E todo mundo que nascia com a enfermidade era considerado amaldiçoado. E o que é que o judeu fazia com alguém que eles consideravam amaldiçoado? Cuspia no chão quando chegava na presença dessa pessoa. Aquele homem, como ele não via, ele ouvia toda hora alguém cuspir, toda hora alguém cuspir. O que é que Jesus fez? E eu sinto a presença de Deus aqui nessa live, ok? Jesus fez? Jesus usou a forma que as pessoas faziam para humilhar ele, mas Jesus fez para curar. Então é algo específico. Entenda a Bíblia Sagrada. Tem coisas que não é para hoje, é para aquele momento. Como é que a gente consegue fazer essa diferença? Estudando, colocando as regras de interpretação bíblica em prática. É assim que nós conseguimos separar e entender tudo isso, ok?
Vamos lá, para a gente finalizar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente finaliza, mas eu tenho coisas importantes ainda a falar para você. Fique aqui nessa live. Eu vou agora para uma outra regra. Olha só, eu falei para vocês que eu ia citar 2 regras apenas, né? Já vamos aqui para a terceira. Vocês são privilegiados aqui, viu? Teve turma que a gente só falou 2. Eu vou falar mais uma. A importância de entender e conhecer o texto original, ok? Texto original. A Bíblia ela foi escrita em alguns idiomas: hebraico, aramaico e grego, ok? Então, entender o texto original, escreva aí essa regra. Importante entender o texto original. E a gente vai para a prática também. Tudo que eu falo eu vou para a prática, ok? Abra sua Bíblia. Deuteronômio 23:19. Abra aí sua Bíblia, eu te espero. Deuteronômio 23:19. Deuteronômio 23:19. Glória a Deus. Está escrito aí: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o texto está dizendo que Deus não se arrepende. Não é isso? Porque ele não é homem para se arrepender. Agora abra sua Bíblia em Gênesis 6:6. Gênesis 6:6. Olha o que diz lá. É facinho de encontrar. E arrependeu-se Deus de ter criado o homem. Eu te pergunto, se alguém te fizer essa pergunta, como você responde? Porque o texto de Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. O texto de Números 23:19 diz que Deus não se arrepende porque ele não é homem para se arrepender. Você sabia que esse texto é preferido dos ateus para tentar colocar dúvida no cristão? E como responder isso? Se você não conhecer o original em que foi escrito, você não vai conseguir responder. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Conhecimento é algo acessível, mas nem todo mundo se esforça para ter. É fato. Ninguém é melhor do que ninguém porque conhece, não. Porque conhecimento é acessível. Basta você buscar, basta você se disponibilizar, basta você querer. Ok? Então vamos lá. Gênesis 6:6 e Números 23:19 não é uma contradição, ao contrário do que muitos pensam. Porque o texto original da palavra arrepender em Números 23:19 é o hebraico nahan. Nahan significa o arrependimento comum do homem. Porque, de verdade, Deus não erra. Quem se arrepende é porque errou. Se Deus não erra, ele não se arrepende. Então, nahan, no hebraico, significa o arrependimento que o homem sente. Já o texto de Gênesis 6:6, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, é a palavra nakan, que significa sentir dor, ser afligido, ficar triste. É simples entender. O texto de Gênesis 6:6 está dizendo que Deus se entristeceu ao ver o homem cair, ao ver o homem pecar. Ok? Resolvido o problema. Deus não se arrepende porque Deus não erra. Irmãos, você parou para pensar o que você aprendeu aqui hoje? O valor dessa aula, as regras que você entendeu aqui, que eu pedi para você anotar, para você não esquecer. Esse passo a passo tão importante para você aplicar em qualquer texto bíblico. Pastor, como é que eu consigo, pastor, entender a Bíblia no texto original? Te aconselho a comprar um dicionário hebraico bíblico, ok? Procure em algum site aí de livraria. Todo site de livraria evangélica vende. Isso vai te ajudar. Porque quando você lê o texto lá, você vai para o dicionário do hebraico bíblico, ok? E consegue entender. Então já estou te dando aqui algumas armas poderosas para você aplicar. Meus irmãos, fique até o final, porque eu tenho algo especial para você. Somente vocês que estão aqui na live vai ganhar o livro gratuito que eu prometi. Além dessa aula, você vai ganhar um livro
que fala de interpretação bíblica, um livro de minha autoria, gratuito, um livro digital. No final, vou te explicar como você ganha, então fique aqui até o final. A gente já vai terminar, em 5 minutos a gente termina, né? Vai fechar aí 60 minutos de aula certinho, ok? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que nós temos 14 regras de interpretação bíblica e que eu citei aqui para você apenas 2? Essas 14 regras estão nessa apostila que nós criamos. É um curso de interpretação bíblica completo que tem as 14 regras de interpretação bíblica. Essa apostila é diferente do livro. Ela é mais específica porque, de fato, fala das regras de interpretação bíblica e faz parte de um curso completo de interpretação bíblica, onde nós falamos essas 14 regras. Irmãos, deixa eu lhe dizer, eu não consigo pegar essa turma aqui e passar todas essas regras todas as sextas-feiras, porque nós temos um compromisso. Você entende que o que você aprendeu aqui hoje é de suma importância? Você entendeu isso? Você entendeu a preciosidade das regras que você aprendeu aqui? Agora pensa comigo, quantas pessoas no Brasil precisam disso? Então Deus colocou no meu coração abençoar muitas vidas. Eu quero alcançar mais e mais e mais pessoas e presenteá-la com o livro, ok? Por conta disso, eu não consigo falar todas as 14 regras. E isso aqui vai para você. Se você quiser, nada aqui é obrigatório. Gente, pensa comigo. A gente investe em tanta coisa na vida, tanta coisa que às vezes passa, que às vezes é tão fútil, ok? A gente investe em tanta coisa. E por que não investir em conhecimento, irmãos? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Esse que vos fala é o pastor Wilton Oliveira. Venho aqui fazer uma rápida apresentação para vocês acerca do curso de interpretação bíblica do projeto Pregai. É isso mesmo. É um curso que de fato estará ajudando a todos vocês, cristãos, obreiros, pessoas que são curiosos acerca da Bíblia Sagrada, pessoas que desejam entender melhor a Bíblia, fazer um devocional com muito mais qualidade, deseja também pregar, ministrar a palavra do Senhor. Esse curso é para você. O que vamos aprender nesse curso? Interpretação, correlação e aplicação, método OICA. Se você nunca ouviu falar, é a sua oportunidade. É um método que facilita muito para entender qualquer texto bíblico. De verdade, o aluno, ao final do curso, vai poder interpretar qualquer texto bíblico, porque nós estaremos ensinando as mais de 10 regras de interpretação da Bíblia Sagrada, o que vai facilitar o teu entendimento. Vamos falar de textos narrativos e textos instrutivos. Vamos falar de sentido figurado e sentido literal. Vamos falar também da análise do contexto bíblico, porque a falta de análise do contexto causa muita confusão. Então, analisar a questão cultural, analisar também a questão geográfica, analisar também os versículos posteriores e anteriores. Então, muitas regras serão aplicadas, ensinadas, e eu tenho certeza, você não terá mais dificuldade de entender a Bíblia, seja qual for o versículo ou capítulo que você estudar. Nós já certificamos muitos alunos neste curso de interpretação bíblica, que alguns deles dão depoimento sobre o curso, e você vai ver de fato o que eles estão falando, o que eles acharam do curso e o que na vida deles somou acerca deste curso. Me chamo Viviane, estou passando aqui para convidar você que deseja ter um maior conhecimento da palavra do Senhor a fazer o curso que eu estou fazendo, o curso de interpretação bíblica com o pastor Wilton Oliveira do projeto Pregai. É um curso onde eu tenho aprendido bastante, onde muitas dúvidas têm sido esclarecidas. Eu super indico a vocês, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, para que você não venha perecer, vem conosco fazer esse curso que é excelente, vem? A paz do Senhor, sou o obreiro Carlos e estou convidando vocês para participar do curso de interpretação bíblica do projeto Pregai com o pastor Wilton Oliveira.
Está sendo uma bênção, estou aprendendo muito. Inscrevam-se! A paz do Senhor, povo de Deus. Eu me chamo Márcia. Eu tenho participado do curso de interpretação bíblica do projeto Pregai, junto com o pastor Wilton de Oliveira, Esse curso tem despertado em mim um olhar analítico às escrituras. Esse curso tem despertado em mim a sede pelas escrituras, a sede em propagar o evangelho do Senhor com sabedoria. A palavra do Senhor vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não espere uma revelação, não espere uma visão, não espere para fazer aquilo que o Senhor já te mandou, já te ordenou para fazer. Apenas se capacite para fazer com excelência. Então se matricule. Eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas, assim como tem feito em minha vida. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu me chamo Everton e faço parte do projeto Pregai, junto com o pastor Wilton de Oliveira, um homem de Deus, um pastor, um professor que Deus levantou para ser um instrumento na terra. E por isso eu me matriculei nesse curso. Eu indico a você, minha irmã e meu irmão, se matricule para aprender. Estou participando de um curso de excelência. É um projeto Pregai. O curso é de interpretação bíblica com o pastor Wilton de Oliveira. É um curso maravilhoso, um curso de excelência. Gente, ele nos dá a oportunidade de tirar todas as nossas dúvidas, e eu tiro minhas dúvidas mesmo. Toda hora eu levanto lá meu dedo. Ele tem muita paciência e muito bom, gente. Aqui, ó, o curso de excelência, qualidade, paciência com a gente. Comigo mesmo, tenho muita paciência. Tá aqui, ó. Essa apostila perfeita. Fica com a gente depois do curso, vem aqui, muita coisa aqui, muita explicativa, muita coisa vai ficar com a gente depois aqui do curso. Então, assim, muito bom, viu? Para vocês, assim, que lê, às vezes não entende, mesmo que a gente ore, às vezes, assim, a gente não consegue entender algumas coisas, Então, é muito bom mesmo. Então, eu indico a vocês fazer o curso aí, muito bom, preço excelente. E ele tem uma excelente paciência com a gente, isso é muito bom. E tirar as nossas dúvidas ali no momento. Então eu indico a vocês.